Estamos no momento de ceia e às vezes alguém pode perguntar por que começou por Apocalipse. O Apocalipse ainda vai acontecer. Para explicar isso para os irmãos, eu preciso voltar ao tempo, voltar lá em Êxodo, quando o povo de Deus que estava escravizado, eles lembraram que tinha um Deus poderoso na vida deles e clamaram a Deus, e nosso Deus, quando a gente clama, Ele responde. Então Deus, vocês conhecem todo o processo das pragas, e Deus determinou a última praga, que era eliminar o primogênito de cada família. Mas como Deus é poderoso, Deus, Ele cuida dos seus, Ele instituiu, Ele preparou o seu povo, mas como Deus preparou o seu povo para que isso não acontecesse com o seu povo, Ele ordenou que cada família matasse o cordeiro e se alimentasse daquele cordeiro. E o sangue do cordeiro, ele seria usado para colocar nos umbrais da porta. Porque, para que os filhos de Israel não sofressem da praga que ele iria colocar diante daquele povo do Egito. Então, nota-se que esse cordeiro, Deus orientou, fez algumas orientações, e que ele deveria ser de um ano, que Deus não deveria ter nenhum problema, não poderia ter nenhuma doença, não poderia ter nenhum problema, ser um cordeiro completo, saudável. E para isso Deus, para entender, para mostrar que aquele cordeiro era saudável, Deus mandou guardar por 4 dias para que aquele povo acompanhasse aquele cordeiro para não errar. Se algum cordeiro daquele adoecesse, ele teria que ser substituído. Então, irmãos, a gente aponta que Deus, além, e para que esse cordeiro, essa alimentação? Primeiro, para sustentar o povo na jornada que viria. A carne do cordeiro seria para isso. E o sangue para salvar aqueles filhos, aqueles primogênitos, salvar o seu povo. Isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus tirou o seu povo dessa forma, e como o pastor pregou aqui um dia, levou para o deserto, para que aquele povo fosse apurado, aquele povo fosse, assim como o cordeiro ficou 4 dias, aquele povo também fosse livre de todas as máculas, porque aquele povo, ele era idólatras, aquele povo já não estava acreditando mais em Deus, já não existia praticamente Deus para eles. Eu creio que, como hoje, alguns acreditam, continuam acreditando no nosso Jesus Cristo em Deus, mas a maioria, com certeza, não acredita. Então, Deus, a gente mostra aqui que Deus, ele não separa o seu povo, mesmo aqueles que eram idólatras, mesmo aqueles que estavam doentes, ele arrebanhou todos para que pudesse salvar. E o processo desse povo seria do Egito para a terra de Nova Canaã. Então, passaram-se muito tempo, Deus acompanhou esse povo, depois através dos juízes, dos profetas, dos juízes, e acompanhou com os reis, mas esse povo, ele não conseguiu cumprir a vontade de Deus. Eles não tiveram o discernimento, a força de cumprir a vontade de Deus. E Deus colocou a lei mosaica, a lei de Moisés,
E o povo passou a obedecer essa lei, mas também não conseguiram cumprir essa lei sem pecar. Então, o que Deus fez? Deus quietou-se por 400 anos, e 400 anos depois, Deus trouxe de forma magistral seu filho único, primogênito, para fazer o mesmo processo que foi feito no início, salvar aquele povo. Só que de forma diferente, porque Jesus, o Cordeiro, foi matado para alimentar aquele povo e usar o sangue antes da praga chegar. Só que Jesus, ele veio, ele nos preparou, ele nos ensinou, ele sofreu com a gente, ele se transformou em carne, sofreu com a gente e mostrou para aquele povo que era possível cumprir a lei. E Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei sem mácula, sem pecado, mas como nós somos fracos, não somos determinados, temos nossas grandes fraquezas, Jesus, depois de nos ensinar, ele preparou uma ceia, na qual ele disse que ansiava para ter essa ceia com esse povo, e mostra-se que Jesus também não separou ninguém. Você nota que entre os apóstolos tinha pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis. Então não houve separação, não houve acepção de pessoas quando Jesus preparou a ceia. Só que antes de Jesus começar a se alimentar daquela ceia, Jesus usou uma palavra que ele diz que antes e como ele ansiava para comer aquela ceia, e tem Jesus falou, está em Lucas 22:15, ele falou assim, que desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que pereça. No versículo 16, Jesus diz, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E no versículo 18 ele diz, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, essas palavras de Jesus, ele estava profetizando o que é que ele queria para nós. Só que Jesus não veio só para o povo escolhido de Deus. Jesus veio para acrescentar os gentios que somos nós, para esta ceia, para esta salvação. E ele entregou sua vida, seu corpo, seu sangue, para nos salvar. E é isto que nós estamos aqui hoje, comemorando essa ceia que Jesus preparou para a gente, para que não nos esqueçamos do que ele fez por nós na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos salvar. E nós, o que é que precisamos fazer? Seguir o que ele deixou determinado. Jesus é tão poderoso que ele eliminou a lei mosaica, ele eliminou para facilitar a nossa vida, para facilitar para aqueles que creem em Jesus Cristo. E o que ele precisa disso? Basta crer, basta cumprir aquilo que está determinado, que a gente fala que é muito difícil. É muito difícil ser crente. É muito difícil. Jesus veio para a terra e sofreu muito. Então foi muito difícil para ele.
Não foi fácil. Mas ele veio com uma determinação, com a missão de nos salvar, e ele não abriu mão disso. E nós sabemos que é muito difícil mesmo, não é fácil. Não é fácil cumprir as leis, os ensinamentos de Cristo, que é mais branco. Mas só que tem um detalhe: ele deixou um ajudador. Ele não deixou o Espírito Santo. E cabe a nós buscar o Espírito Santo a cada momento de nossas dificuldades, de nossa vida. Porque ele disse também que no mundo teríamos aflições. Mas ele já nos preparou, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Para que a gente louve, para que a gente adore. Né? E esse é o momento da gente adorar. Esse é um momento exclusivo para Deus. Esse é um momento exclusivo para o nosso Jesus estar aqui. Esse não é um momento da gente pedir pela carne. Esse é o momento da gente pedir pela nossa alma, pela nossa salvação. Eu sei que não é fácil mesmo. Eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Mas aí então vem o que o Apocalipse. Porque quando Jesus falou que não beberei mais na ceia que ele contou para a gente, que é essa ceia que estamos aqui, que não beberá mais daquele vinho, nem comerá daquele pão, mas na terra, porque ele está esperando a noiva lá no céu. Apocalipse é o que diz, é a boda do Cordeiro, e é lá que ele está nos aguardando, e ele vai vir nos buscar para fazer a festa que ele disse, que ele profetizou para nós. E nós estamos aqui lutando, buscando esse momento de Jesus voltar para nos levar para bodas e ceiar. A palavra diz que ele vai ceiar conosco lá no céu. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus,